Olá pessoal, tudo bem? Um bom tempo que a gente não aparece, para variar, e a gente resolveu fazer esse vídeo aqui de final de ano para contar um pouco das nossas experiências. Nós completamos 3 anos semana passada, retrasada, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Fernanda pode dar uma palhinha do que a gente já fala. A gente completou 3 anos no dia 16 de dezembro, 3 anos que a gente chegou aqui no Canadá, e a gente abriu uma caixinha lá no Instagram, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, então a gente vai fazer aqui um rápido balanço aí de como é estar vivendo no Canadá 3 anos depois e responder essas perguntas. E por hoje a gente começa? A gente começa pela seguinte ideia, 3 anos depois, a gente estava conversando outro dia, a gente chegou à conclusão de que 3 anos depois começa a bater aquela dúvida. Será que está valendo a pena? Será que é melhor ficar? Será que é melhor voltar para o Brasil? Eu acho que o marco dos 3 anos é aquele marco em que acabou o deslumbramento, né? Ah, sim. Como é que era a sensação quando a gente chegou 3 anos atrás, ou até mesmo 2 anos atrás para hoje? O que você acha? Quando a gente chega, a gente acha que tudo é lindo, maravilhoso, espetacular, funciona as mil maravilhas e tal. E você fica realmente assim, meio deslumbrado, né? Enfim, chegou, ai, nossa, que coisa legal. Mergulha na neve. A primeira semana aqui, primeira tormenta, a gente já saiu mergulhando na neve. Só que com o passar do tempo, né? Como a rotina se impõe e você começa a conhecer melhor o país onde você está vivendo, o lugar onde você está vivendo, você começa a perceber que nem tudo são flores. Óbvio que todo lugar tem os seus problemas, todo lugar tem suas virtudes. E a gente vai elencar aqui também alguns dos problemas, sempre pontuando também com as virtudes. Eu espero que isso seja uma forma de você entender, como a Fernanda sempre fala aqui, a gente não gosta de ficar dourando pílula aqui para as pessoas acharem que estão vindo para o paraíso. Não é o paraíso. Mas no final desse vídeo a gente dá mais ou menos uma decisão aqui do que a gente acha melhor até agora. Então vamos desde o início. Eu acho que uma das principais decepções que a gente teve aqui foi com a saúde pública. A gente tem a ideia assim de que não vamos pagar nada, atendimento de primeiro mundo, mas não é bem assim. O atendimento primário de saúde, né, os médicos de família, eu acho que é uma rede muito complicada, você tem muita dificuldade de acesso a eles e não tem muita essa preocupação em fazer os exames preventivos com muita frequência. Você basicamente tem que ficar pedindo para o médico para me passa um exame disso, ou me encaminha para um especialista daquilo. Então, para você chegar no especialista é muito difícil. Claro que uma vez que você consegue chegar no especialista, aí sim você vê que tem um atendimento realmente muito bom. O Arthur, nosso filho adolescente, teve um atendimento oftalmológico excelente aqui. Mas para você chegar até, você ter a chance de estar com um especialista é muito complicado. Eu queria fazer um comentário sobre a saúde aqui, uma coisa que eu acho que é importante. Aqui você tem basicamente 2 métodos de atendimento. São as chamadas walk-in clinic, que você chega lá com o seu cartão ou o seu seguro viagem, seu cartão de saúde local, o seu seguro viagem, e você enfrenta uma fila e é atendido por um médico lá de plantão. É como se fosse um ambulatório, né? Não é uma emergência do hospital, mas é como se fosse um ambulatório se você chegasse lá rapidinho. O outro é o médico de família, que você precisa descobrir um que esteja aceitando novas famílias, etc. Aí você marca uma consulta com esse médico. Ele vai te atender, vai ver mais ou menos algumas coisas e vai remarcar para a sua primeira consulta de fato. E aí começa um problema, porque as consultas demoram meses e meses para serem feitas. Se você tiver com 2, 3 problemas, você provavelmente só vai conseguir falar sobre um, porque o médico não tem muita paciência de ouvir mais do que um problema, isso é bizarro. Tem até meme aí na internet sobre isso, e é verdade, não é apenas meme. As consultas não passam de 15 minutos, parece que o cara só quer se livrar de você. Gente, é sistema público, então assim, não difere muito do nosso SUS no Brasil. Talvez a questão do tempo, enfim. Eu precisei de um referral aqui para tratar um problema na coluna, foi um suplício, enfim, eu só consegui porque eu conheci uma médica brasileira que me disse, olha, usa o meu referral, mesmo assim o meu médico não queria me dar, então foi meio complicado. Então prepare-se, porque a saúde não é essa maravilha toda que apregou, não, tá? Não é. Vamos para o segundo ponto agora. Aí é outro fator, assim, de desencantamento, vamos dizer, né? Fala-se muito sobre o Canadá tem muitos empregos, você vai chegar, você vai trabalhar, o Canadá precisa de gente.
Precisa, sim. Mas será que precisa da gente? Será que precisa de você? Será que o que exatamente o Canadá quer, assim, quando fala precisamos de imigrantes? O que a gente vê aqui na nossa região, a gente mora na região de Niagara, sul de Ontário, muitas queixas de pessoas com muita dificuldade de achar emprego. Eu vejo a nossa comunidade brasileira vivendo aqui num patamar, eu diria, de classe média baixa, a maior parte. Óbvio que uma classe média baixa aqui no Canadá tem muito mais conforto do que uma classe média baixa no Brasil, mas é meio que mito esse negócio de vou arrumar emprego logo que chegar. Você pode arrumar emprego logo que chegar, mas não vai ser um emprego bom. E eu vejo pessoas que já estão aqui, às vezes até já viraram residentes permanentes e ainda sofrem um pouco para conseguir um emprego bacana, correto? Então é uma dificuldade. Talvez seja uma coisa da nossa região, talvez seja uma coisa do Canadá como um todo, não sei, a gente está falando da nossa região aqui, né? Não, em relação à questão do emprego, você vai encontrar aqui os chamados shitty jobs, né? Entry level, trabalhos geralmente braçais, né? Porque eles precisam. Engraçado que a gente estava conversando com uma senhora que trabalha no mesmo local que a Fernanda, e ela estava falando um negócio interessante, porque essas mudanças na política de imigração estão afetando bastante o país inteiro, de modo geral, sobretudo os imigrantes. E aí ela estava falando o seguinte: nós não queremos imigrantes com mestrado. Eles não querem imigrantes. Desculpa aí a galera do mestrado da UNF, aí, da University of Niagara Falls, mas é isso. Isso é a visão dela, uma canadense, né? Eles não querem um estudante de mestrado, um mestrando aqui trabalhando. Mas às vezes, até mesmo com um entry-level job, você precisa de uma experiência, embora eles façam um currículo simplificado, isso é um paradoxo. Pega uma experiência assim que você fale francês e inglês, né? Imagina um brasileiro chegar aqui falando inglês e francês, dificílimo, nem eles falam francês. Aliás, um outro mito, né? O canadense não fala francês, só em Quebec, e olhe lá. E assim, fica difícil. Um emprego bom, que não seja um emprego braçal, pesado, puxado, é bem difícil. Vamos para o próximo ponto. Mas aí a gente queria fazer um contraponto aqui, que nessa história de desencantamento, porque assim como nós, tem muitas pessoas aqui que já estão há um certo tempo aqui, que já passaram pela fase do deslumbramento, aí as pessoas podem cair no extremo oposto, que é de perder assim, o parâmetro de comparação. Então, as pessoas começam, gente, aí a gente até ri, desculpa aí, quem tá vendo aí, mas a gente ri muito, porque a gente veio do Rio de Janeiro, atenção, Rio de Janeiro. A gente ri muito quando as pessoas começam a falar que aqui tá ficando violento. É um absurdo, roubaram a minha bicicleta. Que eu deixei lá fora sem cadeado. Gente, nossa, pelo amor de Deus. Entraram no meu carro que a porta eu deixei aberta. Eu deixei meu carro aberto, entraram lá e roubaram um saco de biscoito que estava dentro do meu carro. Nossa, tem essas coisas, né? Sabe? E aí você começa a pensar nos arrastões lá de onde a gente veio. Nossa. Nas balas perdidas, nas pessoas que estão andando de ônibus ali na estrada, na Avenida Brasil, de repente é tiroteio, leva um tiro na cabeça e morre. Então, assim, vamos com muita calma nessa hora. É muito bom você viver aqui sem a menor preocupação sobre se você vai morrer de bala, ou de assalto, ou de seja lá o que for. Isso não existe. Você simplesmente, isso apaga da sua memória e é muito positivo, é uma coisa que realmente não tem preço, tá? Não. Next. Então, assim, algumas perguntas que a gente recebeu aqui. Nos pediram para falar das nossas experiências de trabalho nos últimos 3 anos. Acho que o Flávio teve mais experiências, assim, mais empregos que eu. E como eu já falei uma outra vez no vídeo, eu tive uns 4 ou 5 empregos já, todos entry-level jobs, assim. O último destruiu aqui a minha coluna, estou com um problema de nervo ciático que eu estou finalmente cuidando. E era uma tentativa da gente de fazer uma imigração para um programa chamado Trades, mas faltando um mês para completar o ano necessário, a empresa mandou 50, 60 pessoas embora, eu fui uma delas, enfim. E não completei o Trades, mas por outro lado eu estou feliz porque eu estou podendo cuidar da minha saúde, da minha coluna. Trabalhei num outro emprego também que era bem legal, que lidava com refugiados, uma coisa super tranquila. Agora os outros eram realmente em pé, na Home Depot trabalhando o dia inteiro, na cervejaria também. Então assim, não é fácil não, gente. Bom, eu tive acho que 4 empregos aqui. O primeiro foi recepcionista de hotel,
depois eu arrumei um part-time que só trabalhava aos fins de semana, que era vigia de prova do IELTS. Fiscal, né? Fiscal de prova, do IELTS, que é aquele teste de inglês, né? E aí eu trabalhava em 2 escolas internacionais aqui, nos sábados, ajudando ali a aplicar a prova, né? Vigiar se não tinha ninguém colando, distribuir papel, aquelas coisas. Aí eu comecei a trabalhar depois na área de comunicação do Niagara College, onde eu estudei. Eu era estudante ainda, mas comecei com esse trabalho part-time lá, como especialista de comunicação, então ajudava lá a escrever lá as matérias, as coisas para a divisão internacional. E aí o tempo foi passando, eu já estou lá há 2 anos e eu passei recentemente para fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que para full time. Então eu estou num emprego full time na mesma área que eu trabalhava no Brasil, que é a área de comunicação. Então a minha experiência foi um pouco menos acidentada que a do Flávio, nesse quesito aí. O que mais? A próxima pergunta. O que mudou em Niagara nos últimos 3 anos? Essa pergunta é do Camilo, né? Nosso Camilo amigo Borges. Camilo. Salve aí pro Camilo, Porta dos Fundos, acompanhe lá. Cara, não mudou muito não. O que eu acho que é mais notório aqui é uma certa explosão das construções de casas e condomínios. Está tendo realmente, isso é uma parte de um processo que o governo está investindo, que é o chamado housing, e a gente tem visto muitos condomínios novos surgindo, alguns brasileiros já moram em alguns deles aqui. Prédios, né, que quase não tem aqui, estão construindo agora prédios. Alguns condomínios de prédios, não muito altos, aqui os prédios têm 3, 4 andares, não costuma ser muito grande aqui o pé direito, assim, eu diria assim. E muito condomínio de townhouse, que é mais ou menos o mesmo tipo que a gente mora. Que são as casas geminadas. É tipo geralmente. um prédio horizontal, né, digamos assim. As casas são 3 andares, um basement, um main floor e o segundo andar. E elas são coladinhas, uma porta aqui e tal, mas são independentes. Muito legal, é um dos lugares mais legais que eu acho que tem para se morar. E a gente explica por outras razões aí, mas você não tem que ficar arrancando neve do seu driveway, coisa que quem tem casa de teto, que é muito mais bacana. Casas fora de condomínio. Mas tem esse trabalho, tem a obrigação de cuidar da calçada, enfim, essas coisas que a gente aqui não tem essa preocupação. Então, na Ágora, a única coisa que mudou é que estão fazendo um monte de residência. Vai ter também um novo hospital aqui. Porque que a gente achou que seria o 2º hospital, mas eu já soube que eles vão inaugurar o novo e desativar o velho, ou seja... Olha aí, vai o pessoal ficar... que mora aqui fica ligado. Não vão ter 2 hospitais não, vai ser um só, tá? Maior, melhor, mais moderno, mas um só. E a outra coisa que foi anunciada, mas que não aconteceu ainda, é que é tipo uma antiga power plant que tem na beira do rio Niagara, vai virar um hotel 5 estrelas, mas enfim, mas isso ainda vai ser mais pra frente, vai gerar emprego aí. Tem a universidade, né? A Universidade de claro. Niagara Falls, que foi inaugurada e está efetivamente funcionando, porque acho que é o maior ganho da cidade. Ano passado foi inaugurada a University of Niagara Falls. E muitos brasileiros estão vindo para isso. Muita gente está vindo, porque agora só os programas de mestrado que dão direito ao cônjuge vir trabalhando, né? Work permit. E então, realmente, a UNF é uma universidade pequena, funciona num prédio do lado da prefeitura, foi inaugurada ano passado e está bombando aí. Acredito que deva crescer bem nos próximos anos. Então foi isso. Tem uma outra coisa que eu acho que é legal pontuar aqui, que eu acho que é super positivo, isso não tem como mudar. Eu não sei se isso é fake ou é real, mas o canadense ele é muito cordial, ele é muito educado, de um modo geral. Acho que é verdade. As pessoas aqui, elas são realmente muito educadas, polidas. Sim. Isso faz falta. A gente sente no Brasil uma agressividade muito grande das pessoas no dia a dia. Tudo não quer brigar, tudo quer confusão. Aqui as pessoas seguram porta para você, todo mundo te diz bom dia, boa tarde, mesmo que seja pro forma. Aqui as pessoas parecem que têm menos pressa de fazer as coisas, né? Você chega no trabalho, as pessoas perguntam numa segunda-feira, como é que foi o seu final de semana? Tá vendo feriado, as pessoas, o que você está programando para o seu final de semana? Pessoas que você basicamente nem conversa, até porque não dá muito tempo no trabalho. Mas a educação das pessoas aqui é uma coisa assim, muito, muito importante, que eu realmente prezo muito, acho muito legal. As pessoas tratando de forma cordial, como deveria ser em qualquer lugar, né? Infelizmente, para quem mora no Rio, em São Paulo, o negócio é bem mais hostil. Exatamente. E isso realmente é muito sintomático, você percebe com muita clareza. E tem uma outra pergunta que mandaram aqui. Pediram para a gente comentar quais são as suas estratégias para
para imigrar. Então, aí acho que cada pessoa vai ter uma estratégia diferente. A nossa não vai ser necessariamente a de alguém que esteja vendo esse vídeo, mas perguntaram da nossa, então a gente fez a tentativa que a gente já comentou, não deu que certo. é um programa em que você, se você tiver uma profissão dentro de determinadas áreas que o governo estabelece como prioritárias, se você ficar um ano nesse emprego, você pode, e aí se você tiver uma nota boa de inglês, e aí se você tiver isso e aquilo, vai juntando vários fatores ali, e aí você tem a possibilidade de ser chamado para residência permanente. A gente tentou, mas infelizmente não foi possível porque a saúde do Flávio foi para um buraco, com um emprego na fábrica de móveis. Tem que trabalhar nisso durante um ano pelo menos. E aí não é só isso, você tem que ter uma nota boa, pelo menos de inglês, também para subir a sua pontuação. O Flávio teve uma nota excelente no teste dele de inglês, mas a saúde não permitiu, porque era muito puxado. Então a gente colocou essa estratégia de lado, mas é uma estratégia que se você, a gente está na faixa dos 50 anos de idade. Se você está com uns 30, 40 ainda dá. Cai dentro, porque vai dar bom para você, a não ser que você tenha um problema já de coluna já muito jovem, né? Mas enfim, e a outra estratégia, que agora é o nosso foco principal, é através do francês. Então, como o Flávio nos disse agora há pouco, o Canadá é um país bilíngue, mas canadense não sabe falar francês, a não ser que ele seja de Quebec, da província de Quebec e da cidade de Ottawa, aqui na província de Ontário, que é a capital federal e que tem uma população bilíngue também. Então existe um incentivo muito grande do governo para que os imigrantes, para chamar pessoas para ganharem residência permanente aqui, pessoas que falem francês. Então essa missão está comigo. Eu estou aí há um ano e pouquinho lutando aí, suando para aprender francês. Não sei quando que eu vou conseguir a nota, porque você tem que ter uma nota X lá de francês nas 4 habilidades para poder ser chamado para residência permanente. Mas enfim, continuamos tentando aí. Essa é a nossa principal aposta. É isso, né? O que mais? O que é isso? Eu não estou enxergando. A outra pergunta é, mas e como é para os filhos? Cara, o Arthur, eu acho que não poderia estar melhor encaminhado aqui. Tá com 17 anos agora, né? Vai terminar o ensino médio dele aqui, o high school, já está aplicando para algumas universidades, já recebeu 1 ou 2 cartas de retorno, né? E, enfim, agora ele escolheu o que ele vai fazer, as opções de faculdade aqui, as universidades aqui têm um leque muito grande de opções e os programas eles se integram, você começa a fazer uma coisa, mas depois você pode migrar para outra. Você pode fazer uma colcha de retalho. É bem dinâmico, isso é bem interessante. Os seus interesses. Não, a gente já visitou várias universidades daqui da região. As universidades são espetaculares. Nossa, estrutura. Universidade de Toronto, né, que tem 3 campos, né? Não, e a estrutura que as universidades privadas brasileiras, as melhores, não tem. Assim, então tem. Ponto, não tem. Está longe, está muito longe de ser. Aqui na região, as grandes são, obviamente, a Universidade de Toronto, tem a McMaster University também, que fica na cidade de Hamilton. Muito boa mesmo. Tem a Brock University, que é aqui na nossa região. Maneiríssima também. Muito legal. Então a gente ele tá vendo aí o que ele quer fazer da vida. E tem muitas opções, acho que para quem é bem jovem assim, tem todo um futuro aí pela frente, é a melhor coisa. E no fim das contas é por isso que a gente veio para cá. A gente já na faixa de idade que a gente estava, a gente não precisava mais arriscar agora. Para dar ele essas oportunidades, acho que a gente não poderia ter feito uma escolha melhor. Exatamente. Então, respondendo aí no final de tudo a pergunta, assim, não, a gente não vai voltar para o Brasil, pelo menos no que depender da gente. E é muito bom para que você tenha filhos jovens aí, queiram vir, crianças mesmo, na faixa do Arthur, quando veio com 13, 14 anos, né? Ele estava com 14. É muito bom e é bastante promissor. Eu acho que isso vai ser muito bem recompensado no futuro, quando a gente vê o nosso filho se formando aqui e de repente trabalhando num emprego aqui ultra qualificado aqui. Eu acho que o nosso grande objetivo de vida é esse. E num lugar que não tem violência urbana. Então, ele sai aí às vezes com os amigos e a gente,
tudo bem. Vai ficar bem mais tranquilo. Então, nesses últimos 3 anos, a gente viu muito brasileiro voltando. A gente viu muito brasileiro voltando. Os que falaram voltaram, porque tem uma galera que volta que a gente não tinha muito contato, que nem sabe. Mas tem também muita gente ficando. E muita gente chegando. E muita gente chegando, menos do que se chegava um tempo atrás, mas ainda chegando. E é isso, então acho que vai depender aí de cada um, de como que esse desencantamento, esse choque de realidade vai bater aí em cada um para decidir, né, se fica ou se volta. É isso, pessoal, então. Feliz Natal! E o próspero ano novo. 2025 vem aí, a gente traz mais novidades. Valeu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!